Paz e graça, meus amados, minhas amadas irmãs e irmãos deste canal. Ministra Suelen, vindo aqui para abençoar a vida de todos dos meus irmãos e das minhas irmãs. Amados, quem me acompanha aqui no canal viu que alguns dias atrás eu postei uns shorts ali, dizendo aos irmãos, comunicando que eu estaria dando meu testemunho, né, sobre a vida sentimental. Estaria ali também ensinando os irmãos o que eu fiz para poder alcançar a felicidade no amor. Os irmãos que me acompanham aqui provavelmente ficaram aguardando, esperando, né, a postagem desse testemunho. Pois bem, irmãos, quando se trata de vida sentimental, no mundo espiritual, a batalha, ela é muito grande. Então, desde aquele dia, houve um levante muito grande do inimigo, que foi vencido, amém? Até um pouquinho antes de eu postar agora esse vídeo aos irmãos, houve algo inesperado aqui do nada, onde eu tive que parar para poder continuar gravando esse vídeo para os irmãos. Mas eu não vou desistir não, meus irmãos, minhas irmãs, meu amado, minha amada que me assiste neste momento. Eu não vou desistir de abençoar a sua vida. Então, meus amados, eu irei começar a falar sobre o meu testemunho. Vocês estão ouvindo um barulho no fundo, é do meu ventilador, porque eu sou muito simples, irmãos e irmãs. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul e está fazendo um calor tremendo aqui, muito quente. Então, o barulho que vocês estão ouvindo é do vento do ventilador. Voltando aqui para o testemunho da ministra Suelen. Irmãos, eu sempre fui, no meu passado, muito infeliz na vida amorosa, na vida sentimental, né? Quando eu era criança, aos 11 anos de idade, né, eu já comecei a me envolver sentimentalmente, uma criança, né, com outras pessoas, um namorico aqui, um beijinho ali, outro aqui, outro acolá, mas ali o inimigo já começava a ganhar forças, né, para agir na minha vida sentimental. Comecei aos 11 anos e naquela época na escola tinha, né, aquele campeonato. Com quem você ficou? Você ficou com fulano? Você ficou com ciclano? Quantos você ficou hoje? Tinha o tal de ficar. Não sei como é que é agora, mas na minha época tinha o tal de ficar. Tu ficou com quantos hoje? Tu ficou com quantos? Com quem tu ficou? E nesse tal de ficar, fica com um, fica com outro, fica com tal, fica com ciclano, fica com beltrano. E eu sempre sobrava. Ninguém queria ficar comigo, né? Os meninos me achavam feia, né? Diziam que o meu cabelo era duro, que eu era baixinha, gordinha. Uns diziam que era porque eu era negra, outros porque eu não tinha a roupinha da moda, a calça apertadinha, coladinha, né? Eu usava muito abrigo, eu era bem moleca quando eu era criança, né? Adolescente. E
o inimigo abriu a minha visão para aquilo ali, irmãos, irmãs. Abriu a minha visão, né? Eu comecei a querer comprar roupas diferentes. Eu que usava uma calça mais larguinha, eu comecei a usar uma calça mais apertada, a mostrar mais a barriga, né? A ser mais, como é que eu posso dizer? Querer ter mais a sensualidade no corpo, não querer ter mais o corpo de uma criança e sim de uma mulher, né? A gente começa a despertar para isso, mas nós sabemos que através disso o mal vai ganhando forças, são portais espirituais que vão se abrindo para que ele ganhe força na tua vida sentimental. Você até que tem filhos, adolescentes, cuide para que eles não caiam nesse engano. Converse, se aproxime do seu filho, adolescente, da sua filha, se aproxime dele. Ensine, olha, o caminho não é bem por aí. E ali foi, irmãos. Comecei com esse tal de fica com um, fica com outro. Quando foi aos meus 17 anos, eu já era de Jesus. Eu entrei para a igreja aos 13 anos de idade. Mas uma hora eu conto melhor uma outra parte do meu testemunho. E eu conheci, né, na época, esse rapaz num grupo jovem, aí numa juventude. Só que aquele rapaz, ele não era liberto, né? Ele não tinha um certo tempo, uma maturidade de igreja como eu tinha, irmãos. Amém? E então, eu naquela pressa, né, via as colegas da igreja todas com namorado, namorando, orando com alguém, com um obreiro, com um pastor, né? E eu ali sem ninguém, eu orava a Deus, né? Dizia, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero casar com um pastor, né? Quero casar, meu Deus, com um servo do Senhor. E ali entrou aquela ansiedade. Então, eu comecei a namorar com esse rapaz. Foi o meu primeiro namorado. Levei ele, apresentei na época para o meu pai, né? E ali foram, irmãs e irmãos, 7, 8 meses de namoro, um namoro conturbado, fora da palavra do Senhor, dos princípios da palavra do Senhor, né? E a palavra do Senhor diz, né, que aquilo que começa errado, termina errado, né? Não deu certo. Aquele rapaz desmanchou o namoro comigo, eu fiquei arrasada, desesperada, né? Hoje até dou risada da situação. E não deu certo, foi desmanchado esse namoro, eu me desesperei, né? Na época era imatura na fé, saí da igreja, depois voltei para a igreja, né? E passou um tempo ali, eu conheci outro rapaz. Esse rapaz era outro rapaz da igreja. Por isso que eu digo, irmãos e irmãs, vigie, você que vai numa congregação, você que vai em qualquer igreja, peça para que Deus escolha a pessoa para você. Não você escolher essa pessoa, mas peça para que Deus aponte essa pessoa para você. Que Deus mostre essa pessoa para você. E que você
enxergue essa pessoa. Amém? Que aí não terá erros. Conheci esse segundo rapaz também, né? Não deu certo. Não deu certo. Foi horrível, né? Um namoro bem complicado também. Mesmo estando aonde? Dentro da igreja, né? Servindo ali, né? Não deu certo. E então, né, eu me desviei, fui pro mundão, porque o que o inimigo colocou na minha cabeça? Se dentro da igreja não tem homem de Deus, lá fora vai ter alguém que me queira. Aqui dentro ninguém presta. Me fui pro mundão, né? Tive os meus tempos de como diz o gaúcho aqui, de loucurada. Que numa hora eu torno a dizer, eu conto melhor para vocês. E ali, irmãos, foi a farra, né, do inimigo. Vários relacionamentos que não deram certo. Fui enganada por Satanás. E os anos se passaram. Até que eu tive uma última decepção, né, muito grande, amorosa, que eu estava querendo retornar aos caminhos do Senhor Jesus. Eu namorei um rapaz durante 2 anos, 2 anos. E eu dizia para este rapaz: olha, 2 anos que estamos juntos, quando vamos noivar? Né? A família cobrava, quando vamos noivar? E esse rapaz me enrolava, dizia, né? Olha, eu não me sinto preparado. E os anos se passaram, e na época tinha, ainda tem, acho que tem o Facebook, né? O Messenger que se diz, né? E ali esse rapaz, ele terminou comigo pelo Messenger do Facebook. E nunca mais ele quis saber de mim. Irmãs e irmãos, eu lendo aquelas palavras, aquela mensagem pelo Messenger, eu ligava para ele não me atendia. Eu, na época, irmãos e irmãs, querendo voltar para o Senhor Jesus, eu me senti o pior ser humano do mundo, a pior mulher do mundo. Eu me senti usada, enganada, tudo que você possa imaginar. Eu caí numa loucura psicótica terrível, irmãos e irmãs. Eu fiquei com uma síndrome do pânico terrível. Que eu entrava no ônibus, eu tinha palpitações terríveis no meu peito. E para mim, aquele rapaz, ele era tudo para mim, tudo. E demorou muitos anos para que eu fosse curada dessa decepção. E foi quando, irmãos e irmãs, eu indo de igreja em igreja, entrava numa igreja, entrava noutra, e aquele vazio não saía de dentro de mim. Eu não estou aqui defendendo placa de igreja, dizendo que uma é melhor que a outra, não. Mas eu estou aqui contando o meu testemunho, onde foi o ministério que foi usado por Deus para me abençoar nessa área. Foi o ministério, ali não digo ministério, mas foi a porta que estava aberta, onde eu encontrei a luz da palavra de Deus de fato e de verdade, onde me abriu o entendimento e eu pude conhecer a promessa que o Senhor Deus me deu. Começou a chover aqui no Rio Grande do Sul, irmãos. A promessa que o Senhor Deus me deu
através da palavra dele, que o solitário ele habitaria em família. A promessa em que o Senhor Deus disse que não é bom que o homem esteja só, a mulher esteja só, né? Não tem ali especificado, tem que é homem, mas serve para ti, mulher, não é bom que tu viva só. Que foi aonde eu encontrei essa promessa, foi na palavra do Senhor, onde quando eu cheguei no ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares, um homem de Deus usado pelo Senhor. Esse ministério, ele tem a luz da palavra, irmãos. Um belo dia na minha casa, eu abri ali a palavra e estava escrito ali: não é bom que o homem viva só, lá em Gênesis, que o solitário habitaria em família. Aleluia. Eu comecei a cobrar de Deus isso, comecei a conversar com Deus. Eu disse para Deus: meu Deus, diz aqui que não é bom que o homem viva só. Diz aqui na tua palavra que o solitário, ele habitaria em família. Eu comecei a orar em cima dessa palavra. Eu aprendi no ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus que se tu pegar uma palavra e tu começar a orar em cima dessa palavra, em nome de Jesus, aquela palavra se cumpre na tua vida. Irmãos, irmãs, foi como se uma venda fosse tirada dos meus olhos. Abriu para mim um entendimento e eu fiz um voto com o Senhor. Eu disse: meu Deus, eu só irei me relacionar, me entregar para alguém que for o meu esposo. Eu vou esperar em ti. E o Senhor vai me abençoar. Isso foi no ano de 2018, irmãos. E dali eu comecei uma jornada longa. Cada ano que se passava, as pessoas me perguntavam: quando que você irá casar? Você vai ficar para titia, hein? O próprio inimigo usando a boca dessas pessoas. Na igreja eu via as irmãs se casando, os obreiros, obreiras se casando, evangelistas, todo mundo se casando, menos eu. E os anos iam se passando. Até que no ano de 2019 eu tomei uma posição. Eu fiz como Ana. Eu fui aos pés do Senhor, eu fui até o altar. Eu fui atrás do meu Samuel, eu fui realizar o meu sonho de ser feliz na vida sentimental, meus irmãos e minhas irmãs. Ali eu fiz um propósito com Deus, onde eu disse para Deus que eu estaria durante 40 dias, pelo menos durante um período do dia, fazendo um jejum em consagração pela minha vida sentimental. E comecei a dizer para Deus como eu queria que fosse a pessoa a qual seria o meu esposo. Eu escrevi uma carta para Deus com as características do meu marido, como eu queria que fosse esse marido. E eu apresentei essa carta para o Senhor. Eu deixei essa carta no meio da minha Bíblia. E todos os dias, durante esses 40 dias, que foi lá em julho de 2019, eu fiz esse propósito. Muitas das vezes, irmãos, eu estava retornando do trabalho e eu abri o jejum dentro do ônibus. Mas muitas das vezes eu entregava o jejum dentro do ônibus. E a cada dia Deus ia me fortalecendo. Deus ia me fortalecendo, Deus ia
Deus ia falando comigo, né? O missionário, cada estação do ano, o missionário R.R. Soares, ele escreve um livro, Bênçãos de Inverno, Bênçãos de Verão, Bênçãos da Primavera, Bênçãos do Outono. E naquele ano, em julho, é lindo, irmãos, eu me emociono, porque eu me lembro que era o Bênçãos do Inverno de 2019. Eu vinha para casa no ônibus cansada e eu ali em jejum. E eu li aquele devocional, irmãos e irmãs. Eu li aquele devocional e eu fazia o meu devocional. Às vezes era de noite, eu fazia ali e orava e dizia: meu Deus, não é bom que o homem viva só. O solitário habitaria em família. E passaram-se os 40 dias. Ah, ministra, e aí, depois desses 40 dias, você conheceu o seu esposo? Não. Por isso a importância da perseverança, irmãos. Da perseverança. Passou-se ali alguns meses. E a senhora tinha dúvida, ministra? Não tinha dúvida nenhuma. Eu tinha certeza que Deus tinha atendido o meu propósito. Outra dica para você: tenha certeza do que você está fazendo na presença de Deus. Creia, não duvide que o que você está fazendo, Deus vai te responder. Dezembro de 2019, final do ano se aproximando, né? A minha família na época era minha mãe, que já dorme no Senhor, e a minha irmã. As duas resolveram ir para a praia. E eu, sempre envolvida na obra do Senhor, né? Resolvi ficar, porque eu estava trabalhando, enfim. E elas foram e eu fiquei sozinha. E o final do ano se aproximando. Quantas pessoas aí que estão me assistindo não passaram o final do ano sozinha? Tá chegando o ano novo, a Réveillon, e você quer ter alguém ao seu lado. Você não foi feito para ficar só, meu irmão, minha irmã. Você não foi feito para ficar sozinho. E aí, numa madrugada de dezembro daquele ano de 2019, eu comecei 7 dias a dobrar os meus joelhos às 3 horas da manhã, até mais, se eu não me engano. E comecei a orar em cima dessa promessa. Não é bom que o homem esteja só. E eu disse e apresentava aquela carta que eu tinha escrito para Deus: o solitário habitará em família. E comecei às 3 horas da manhã a buscar a Deus e a dizer a Deus: eu não aceito, meu Deus, ficar sozinha. Os anos estão passando e eu preciso de alguém. E eu orava e me derramava ali na presença do Senhor e buscava o Espírito Santo. E ali Deus ia me saciando, ia me fortalecendo, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que o buscam na madrugada o encontram. Há promessas para aqueles que buscam na madrugada. Comece a orar mais na madrugada, na quarta vigília, meu irmão, minha irmã. Isto foi em dezembro de 2019. E eu me lembro que em janeiro de 2020, estava ali se iniciando a pandemia. Houve um levante muito grande do inimigo contra a minha vida. O inimigo tentou me matar. Houve uma confusão muito grande. E o Espírito Santo me disse: é algo muito grande, a tua bênção está chegando, o inimigo quer te parar. Levante na igreja, levante no trabalho, levante do inimigo em casa.
quando há um levante por todas as partes, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que aquilo que tu pediu está chegando, está se aproximando. E na época eu fazia o curso teológico da Graça de Deus, a Agrade, é um curso teológico, e eu estava fazendo este curso, e eu não sabia. Existia um obreiro na época, que morava em Alvorada, na cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul, e ele fazia esse mesmo curso na cidade de Alvorada. E eu fazia esse curso em Porto Alegre, na sede, no centro. E eu me lembro até que quando eu comecei esse curso da grade da Academia Teológica da Graça de Deus, a professora, no início, no primeiro dia do curso, ela tinha feito uma dinâmica. O que você quer durante o curso que aconteça? Qual o seu grande sonho? E eu disse, o meu sonho é casar. Os anos estão passando e eu quero casar. Meu sonho é esse, eu casar com um homem de Deus. Glória a Deus. Até essa professora, ela depois veio a ser a minha madrinha de casamento. Aleluias. Irmãos, no mês de fevereiro ia ter a formatura desse curso, onde todo o estado aqui do Rio Grande do Sul se reúne na sede estadual em Porto Alegre para celebrar, ter a formatura, receber o diploma, né? A colação de grau desse curso. Foi uma bênção, irmãos. Nesse dia, quando eu me acordei, o Espírito Santo, olhos levante, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Está repreendido. Os levante. Está amarrado. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Nesse dia, irmãos, só um minutinho. Nesse dia, irmãos, nesse dia, no dia dessa formatura, irmãos, eu conheci o meu esposo. Foi lindo, irmãos, foi muito lindo, foi maravilhoso. Ia começar a formatura e eu estava procurando um lugar para sentar e tinha um lugar do lado do meu esposo e eu cheguei até ele e disse, tem alguém sentado aqui, a paz do Senhor? E ele disse, não, a senhora pode sentar, irmã. E quando eu olhei para ele, irmãos, veio na minha mente, esse será o seu esposo. E ele também, depois, alguns meses, a gente conversou e ele disse que o Espírito Santo falou para ele. Não é, você não estava procurando a sua esposa? Está aí a sua esposa. Está aí. O Espírito Santo confirmou no meu coração, na minha mente, e confirmou na mente dele. Glória a Deus, aleluias. Assim é quando você encontra a pessoa amada. O Espírito Santo vai confirmar no teu coração e no coração dessa pessoa, na mente, e dará certo. Ali, irmãos, a formatura foi um dia maravilhoso, onde nós nos conhecemos, né? Conversamos. E depois, ministra, como ficou? Depois eu vou contar a segunda parte desse testemunho para vocês. Se vocês querem ouvir e aprender, comente aqui embaixo. Eu quero. Comente. Compartilha com alguém que está há muitos anos esperando a resposta na vida sentimental e já se desanimou. Compartilha, curta, comenta. Eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que o milagre será completo, a bênção será completa para ti que está aguardando. De repente você até já desistiu. Ah, eu não acredito mais no amor. Não desista, não desista.
Amém? Comente aqui embaixo, eu quero. E eu estarei aqui contando a segunda parte desse testemunho lindo, em nome de Jesus.